Vou fazer um vídeo aqui sobre a limpeza do sistema de arrefecimento utilizando filtro de combustível para eliminar os últimos resquícios ali de sujeira do tanquinho de expansão. O que acontece? Esse carro aqui, como vocês sabem, ele foi feito em 95, já passou pelas mãos de vários proprietários. Infelizmente, muitos deles não utilizavam a limpeza de ativação correta aí do sistema. Tanto é que quando eu comprei esse carro em 2019, ele veio aí apenas com água dentro do tanquinho, já todo marrom, todo sujo. E ao longo desses anos, eu vim fazendo sempre limpezas periódicas, praticamente aí todo ano, sempre fazendo uma limpeza de ativação do sistema. Recentemente, aí há poucos meses, por volta ali de maio, se não me engano, eu fiz mais uma limpeza, eu mesmo no caso, aqui em casa, e garantir que ele ficasse completamente limpo o sistema, inclusive utilizando aqueles produtos de limpeza mesmo específicos. Comprei um, utilizei, achei muito bom porque realmente o sistema ficou muito limpinho. Só que o que acontece? Praticamente aí 3 meses depois, quando você vai verificar aqui dentro do tanquinho de expansão, você olha e às vezes é possível perceber alguns fragmentos, como dá para ver ali no fundo, ó, tem alguns fragmentos ainda de sujeira que ficam ali boiando, ficam lançados aqui dentro desse tanquinho de expansão. Antes da limpeza, eu conseguia ver uma pequena borra que se juntou aqui embaixo, próximo ao cano de saída aqui do líquido. Nesse momento não dá para perceber, mas é notável quando você abre aqui para inspecionar que às vezes tem esses pequenos fragmentos aí, pontinhos, né, que surgem, talvez de ferrugem, de algum tipo aí de borra de dentro do sistema. E eu vi no YouTube várias pessoas testando aquela técnica de você tirar aqui essa mangueira do retorno do radiador pro tanque aqui de expansão e adaptar aqui um filtro de combustível parecido com esses aqui, mais simples, utilizados na própria filtragem do combustível do carro. Colocar aqui e utilizar por um período aí, por uma certa quilometragem, para eliminar de vez qualquer resquício de sujeira aqui do sistema. E eu decidi então fazer um teste aí para ver na prática como é que funciona, como é que seria. Várias pessoas aí utilizaram, mostram aí que dá resultados muito positivos, então eu resolvi testar. E para isso uma coisa muito barata, você vai precisar aí do que? Só de um filtrinho de combustível, como desses aqui, eu comprei esse da Vega, filtro simples mesmo, igual como eu disse, esses aqui utilizados para a linha de abastecimento mesmo aí do motor, baratinho, você encontra isso daqui na casa aí de 8, 15, 20 reais no máximo. Comprei um pedacinho de mangueira, no caso essa daqui é mangueira de injeção eletrônica, ela é lonada, vem aqui, dá para você perceber que são várias camadas. Comprei um pedacinho aí de mais ou menos meio metro, muito parecida com essa que já vem aqui originalmente. E também duas abraçadeiras, duas abraçadeirinhas aqui, iguais a essas que tem. Onde a ideia é o que? Cortar essa mangueira aqui no meio, colocar, no caso aqui, o filtro de combustível, usando aqui essas abraçadeiras, e conectar as pontas aqui no radiador e também ali no tanque de expansão. Eu nunca fiz a utilização desse processo, vai ser a primeira vez. Eu vou fazer aqui a instalação. No caso do Escort, como ele tem aqui essa mangueira, que já é a que conecta aqui a bomba d'água, a parte ali de baixo do motor, o espaço ele é um pouquinho menor. Então eu estou pensando em ver se eu consigo encaixar esse filtro de combustível ali mais ou menos atrás do farol direito, naquele espaço que tem ali. Eu vou ver se vai ser possível fazer essa instalação e eu pretendo estar utilizando aí por mais ou menos uns 2, 3 meses. Eu não rodo tanto assim com o carro, uma média de mais ou menos 200, 300 km por mês. Eu acredito que um espaço aí de 2, 3 meses, né? Cerca de uns
quase 1000 quilômetros já deve ser suficiente para fazer a limpeza completa. E aqui trazendo novamente essa indicação para que, de repente, se der certo, vocês façam também nos seus carros e sempre procure manter aqui aditivado. A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas não utilizam aditivo, principalmente quando se trata de carro mais antigo. Inclusive, recentemente eu fui testar, experimentar um Gol aqui na minha cidade. Era um Gol 98, se não me engano. E o rapaz justificou aí o fato de não ter aditivação no sistema dele, como que esses carros mais antigos, uma vez que deixam de utilizar, que se você colocasse ia começar a vazar selo, começar a ter problemas no motor. De certa forma ele tinha razão. Só que é o seguinte, a gente sabe que a aditivação do sistema é muito importante, não só para preservar o sistema como um todo, as mangueiras, principalmente o bloco, evitar a corrosão também do próprio radiador, mas também tem a função de evitar a fervura ali do líquido, principalmente numa viagem ou mesmo num trânsito mais intenso, você evitar a fervura do carro, o comprometimento de peças, aqui, por exemplo, a junta aqui de cabeçote, peças importantes do veículo. E não tem desculpa, né? Eu acho, pelo menos assim da minha parte, que se o carro está sem aditivo e você teme colocar porque vai causar problemas, eu acho que o problema não é o aditivo, o problema é o proprietário que deveria não fechar os olhos para essa questão, mas sim fazer a manutenção correta e trocar os componentes aí que estão errados, que comecem eventualmente a dar problema, faça uma revisão para você ter justamente a confiança no amplo uso realmente de fato aí do seu carro, independente da idade. Então vou fazer aí essa instalação, ao final vou gravar aqui como é que ficou e futuramente, depois aí de alguns meses que eu estiver rodando, eu trago aí um novo vídeo para poder mostrar qual é que foi o resultado. Mostrando aqui então como é que ficou a instalação. Eu fiz então, como disse, um corte da mangueira que eu comprei em duas partes. Esse trecho aqui ficou maior, né, que é o que conecta ali a saída do radiador até o filtro de combustível que eu adaptei. Esse tamanho aqui eu cortei de 27 centímetros, mas podem ver que ele até sobrou um pouquinho. Dá para fazer com um pedaço um pouquinho menor, de 25, 24 centímetros. Consegui alojar então o filtro aqui, nessa parte aqui atrás do farol. Dá até para perceber que ele já se encheu aqui um pouco com o líquido de arrefecimento. Importante lembrar que o filtro ele tem um lado correto. Ele vai estar sempre indicado aqui com uma seta qual que é o lado da saída. Então é importante você colocar ele com a seta sempre apontada lá para a parte externa do carro, em direção ao reservatório aqui, porque o líquido ele vai vir do radiador, passar aqui pela a mangueira e depois passar pelo filtro em direção ao reservatório. Então sempre é importante dar atenção aqui para essa seta, que ela tem que ficar nessa posição, porque se você montar ao contrário, não vai dar muito certo ali o processo de filtragem. E aqui esse pedacinho um pouco menor, bem pequenininho, cerca de 10 centímetros, 15, já é o suficiente. Eu coloquei ele aqui então para conectar ao reservatório. A parte mais difícil foi mesmo soltar aqui essa abraçadeirinha que fica próxima da saída do radiador, dependendo aí da abraçadeira que estiver utilizando, da posição que tiver aí no seu carro, ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas o processo foi tudo rápido aí, cerca de menos de uma hora, talvez aí 30 minutos, dependendo da condição, dá para você colocar. Um outro detalhe também, quando eu estava mexendo aqui, eu tive que drenar o líquido que estava aqui dentro do reservatório. Então você pode, antes de mexer, tirar aqui com uma mangueira, né? Aquele processo de você sugar com um pedacinho de mangueira para esvaziar aqui o reservatório. Ou então, como eu fiz, aqui eu desconectei a mangueira original, desconectei ela daqui do reservatório. Se você tombar lá para baixo aqui, dá para você até coletar em um pote, alguma coisa, o líquido que ele vai sair aqui da saída do radiador, antes de você mexer. Acaba lambuzando um pouquinho aqui, mas depois o próprio motor ele seca aqui com o funcionamento. Também aqui nesse caso, eu sugiro que você preserve
A mangueira, se for dessa daqui original, que já tem as dobras, se ela tiver boa, que você preserve ela, ou então que você compre antes de pensar em descartar, que já está no carro, porque ela já está aí sendo mais escassa, mais difícil de encontrar em autopeças. Então, para depois você não ter que ficar fazendo adaptação, sugiro que você guarde essa daqui. Então, depois aí que ficar os meses, aí, os 2, 3 meses em funcionamento, eu faço aí um vídeo mostrando se deu o mesmo resultado na limpeza ali do aditivo.